Estamos começando o primeiro podcast Trilha da Prosperidade, que faz parte do BRM Podcasts, o ecossistema de podcasts em que nós trazemos diferentes oportunidades de você ter acesso a informações sobre investimentos, economia, empreendedorismo, filosofia, aqui na plataforma BRM Podcasts. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar com dois empreendedores, né, o Flávio Assis e o João Flávio. Vão trazer um pouco da sua trajetória, dos negócios que foram criados. Gostaria também de começar agradecendo os nossos patrocinadores, Laboratórios Tomasi, referência de laboratório clínico, né? E com certeza também agradecer a quem nos ajudou a construir boa parte aqui do nosso cenário com a empresa Friends de decoração, que nos ajuda muito aqui também em brindes, souvenirs, sendo nosso parceiro aqui do BRM Podcast. E com certeza, né, agradecer aos nossos principais organizadores e viabilizadores desse projeto, o escritório Mendonça Machado, a advocacia, que trabalham muito em parceria conosco aqui em vários projetos societários, tributários, e também a Apex Partners, que viabilizou esse estúdio, que viabiliza também todo esse ecossistema de podcasts. Então, encerrada essa introdução, vamos para o episódio, vamos aqui contar um pouco dessa trilha de prosperidade, dessa trajetória sensacional que o Flávio tem aqui para trazer para a gente, né? E vou começar aqui primeiro agradecendo, né, a presença de vocês, né? Veio de São Paulo, já deixou de ser um pouco capixaba, agora um pouco paulista, mas ao mesmo tempo voltando aqui um pouco para o Espírito Santo, agora talvez com planos de empreender novamente aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a potencial fábrica da Lecar no norte do Espírito Santo. Eu acho que para começar, né, Flávio, seria bacana a gente começar a falar um pouco da história, né? Falar um pouco da sua jornada empreendedora. As pessoas acreditam que quando vê um empresário de sucesso, né, que esse sucesso começou ontem, mas tem uma jornada muito grande aí por trás de onde você veio. Eu gostaria que você pudesse compartilhar inicialmente, né, contar um pouquinho dessa história ali antes dos 20 anos de idade, né, de onde você veio, quais foram suas primeiras atividades, não necessariamente empreendedoras, né, porque todos nós ali começamos como estagiários, fazendo alguns bicos, depois eventualmente a gente entra numa empresa. Como é que foi um pouquinho dessa trajetória inicial antes de empresas mais estruturadas? Como é que foi essa trajetória do Flávio? Primeiramente, agradecer aí a gente poder apresentar, né, esse projeto aí maravilhoso para o seu público. E, e voltar à Vitória, né? Eu sempre volto porque eu recarrego a bateria, né? Ver aqui os amigos, ver o João mora aqui em Vitória, minha mãe, né? Então vem cá recarregar a bateria. Mas eu sempre fui um menino questionador e curioso. E sempre gostei muito de aprender. Então eu empreendi, na verdade comecei a trabalhar em banco, Banco Real, já com 15 para 16 anos, né, que era permitido na minha época trabalhar mais novo. Depois eu fui para contabilidade. Dentro da contabilidade eu fundei uma empresa de cartão benefícios. Fiz a venda depois de 10 anos empreendendo nela, já atuando em todo o território nacional, com mais de 1 bilhão de faturamento e sempre com uma preocupação, representar bem meu estado, né? Então, a atuação nacional foi essa minha oportunidade. Foi assim, ó, vou levar assim, o orgulho de ser capixaba para o resto do Brasil, levando essa bandeira, né? Que é um produto com muita tecnologia, né? Para uma empresa pequena atuar em todo o território nacional a partir do Espírito Santo são poucas oportunidades, Sim. né? Mas eu queria fazer isso bem feito e representar meu estado. Eu acho que isso aí que me motivou a crescer a empresa, eh, da forma que a gente fez. E legal, agora trazendo um pouco para o João Flávio, sua história de vida também se confunde com a trajetória empreendedora de seu pai, né? E você acompanhou esse processo, óbvio que em diferentes épocas da vida, mas com certeza na época mais recente, você já profissional, já formado, né? Tem acompanhado mais de perto. Quando você olha um pouco para a história do seu pai, né? O que que te inspirou e o que que você hoje, né? Jovem empreendedor, que já participa de projetos relevantes, né? O que que dessa trajetória dele você acha que é a sua grande inspiração? Matheus, obrigado, né, pelo convite. Eu acho que é uma honra compartilhar. Essa é a primeira vez que eu participo da entrevista junto com meu pai, né, que, enfim, ganhou essa repercussão na mídia, né, pelo projeto, né, que tá empreendendo agora. Mas eu acho que eu sempre eh, tive
um pouco dessa convivência, né, com o trabalho dele, né? Eu lembro, desde a época que eu ia no escritório de contabilidade, né, que via aquele ambiente ali de trabalho, que você não sabe muito bem o que está acontecendo ali, né, muito jovem, mas você vê como é que as pessoas estão trabalhando, como é que ele está se relacionando ali com o cliente, com os funcionários, então, assim, sempre foi um aprendizado muito grande estar próximo e estar observando, né? Acho que aí já na minha época de escola vi a Alecard nascer, né? Empresa de cartão alimentação, e foi uma época que eu já tinha um pouco mais pouquinho, né? Só de experiência de mundo, mas eu sempre observei muita resiliência, né? Porque da forma como ele fez, né? eh, de, ah, de dar tudo de si, de colocar sua vida completamente em torno ali de um projeto que acredita muito que dá certo, é algo que te dá coragem também de tomar eh, decisões mais arrojadas, né? Que acho que é a característica necessária para todo empreendedor. Então, foi muito interessante acompanhar toda essa trajetória até e ver, né, o tempo que é necessário para um projeto se alavancar, né? As pessoas só passam a acompanhar a partir do momento que ficou um pouco mais conhecido e que começou a gerar um resultado relevante, mas teve muita luta ali até chegar na receita certa para o projeto crescer. E agora tem a felicidade, né, eh, de já um pouco mais velho, estar presente no projeto da Lecar, né, trabalhando pontualmente, apoiando, dividindo um pouco meu tempo e sempre esperado, acho que principalmente pela resiliência e pela persistência, né? De, de, de que toda pessoa com perfil de empreendedor tem que ter. Sim. E sempre com bom êxito. Sim, e bacana que a experiência recente do João Flávio, a gente trabalha muito junto, né? Ele ajudou a gente a construir um grande projeto que envolve dados, jornalismo, né? E com certeza ele participou de muito aprendizado sobre relações públicas, institucionais, né? E com certeza eu tenho certeza que isso vai ser também positivo, né? Ter um filho que entende de negócio, entende de relações públicas, entende de relações institucionais, principalmente para o projeto mais recente da Lecar. Então, tão jovem, mas já com a capacidade de apoiar, de ajudar e de colaborar com um projeto que pouquíssimas pessoas da idade dele provavelmente tiveram a bagagem que ele já tem, né? Isso é bacana, né? né? E resumindo um pouquinho a fala do João, eu acho que as pessoas esqueceram, né, que é, as 5 maiores empresas do mundo nasceram numa garagem, nasceram pequenininho. Então, quando ele fala em tempo, né, dessa maturação, que na Lecard foram 9 anos e meio precisamente, E de contabilidade deve estar 30 anos, vinte e quase cinco anos, 30, quase quase 30, né? 30. Então, você precisa de um tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. Então, começar pequeno e pensar grande é a plataforma. Sim. E o tempo vem corrigindo, vem ensinando, vem abrindo portas, né? E criando coisas Mas maravilhosas. tem que ter a coragem, né? Eu também posso falar, né? Abri a Apex com 23 anos de idade, né? Então, você tem que ter, de alguma forma, uma veia empreendedora, uma coragem de empreender, muitas vezes, às vezes sem saber o rumo, né? Mas as pessoas, né, quando olham para a tua história, né, você tem aí quase 30 anos de escritório de contabilidade. Você antes disso foi do setor bancário, né? Começou lá a trabalhar com 15 anos de idade. Eu também comecei com 14. Isso vai te criando uma bagagem no sentido de coragem, no sentido de conhecimento técnico, de relacionamentos, para você ir depois empreendendo, eventualmente. E não é só um negócio, né? Você já tem, já empreendeu em mais de 3, 4, 5 empresas ao longo da sua trajetória, né? Ou seja, é uma história de 30 anos empreendendo, né? Não é de ontem, né? E tem outra observação, eu acompanhei vocês na Apex ali desde o início, né? Sim. Assim, olha, com a minha visão de empreendedor, na época, eu não entendi o que vocês estavam fazendo, olha isso. E hoje, olha o que vocês construíram, 15 anos? 12 anos. 12 anos. 12 anos já de trajetória. 12 Mas anos. é isso, você enxerga uma oportunidade de mercado, que eu É, tenho certeza que você enxergou em todos os negócios que você fez, viu que o mercado tinha uma lacuna, uma oportunidade, só que todo mundo acha que em 1, 2 anos você já vai ter um negócio de sucesso, né? Nós temos 12 anos, mas eu acredito que metade da nossa trajetória foi, né, trocando 6 por meia dúzia ali, né? Empatando no resultado financeiro, pagando para trabalhar muitas pagando para vezes, né? trabalhar, né?
Mas faz parte também quando você constrói um negócio que ele é maior do que você mesmo, né? Eu acredito que você agora com a Alecar vai passar por um pouco dessa experiência de construir funding, trazer sócios para poder construir algo maior, né? Para poder colocar isso em prática, você percebe que precisa de mais dinheiro do que você tem, né? Então, o que que eu preciso trazer sócio? Eu preciso captar recursos de crédito. Então, faz parte da trajetória empreendedora também entender o que que você está fazendo. É óbvio que é bom sempre começar pequeno, né? Eu também brinco, a Apex não foi minha primeira empresa, né? Eu já tinha empreendido antes de Olha, abrir a Apex com 20 anos de idade. E eu comecei a trabalhar com 14, então eu posso dizer que eu já tinha alguma experiência, eu já tinha, sei lá, quase 10 anos. Não vou te falar de carreira, porque obviamente o trabalho que eu tive na minha adolescência era bico, né? Eu fazia bico de contabilidade, que né? legal, Eu fazia contabilidade dos condomínios da rua. que legal. Meu pai me ensinou, né? Eu aprendi, né, a fazer o recebimento dos condôminos, pagar os funcionários. Naquela época tinha PIS, PASEP, aquela coisa toda, né? Eu fazia isso, fazia a medição do gás, Que legal. né? E foi o meu primeiro emprego. Meu pai falava, ó, o que eu tenho de desconto aqui como síndico, se você fizer esse serviço, eu te passo isso. Depois eu aprendi, ele falou, pô, você quer fazer isso de outros prédios? Eu falei, quero, pô, né? Você vai aprendendo, né? Vai trazendo isso para perto. Aprendi alguma coisa ali. Depois comecei minha trajetória também, comecei em banco, né? Meu primeiro emprego CLT ali foi, passei num concurso, entrei num banco público, foi ali que eu comecei, mas eu não comecei pela Apex, né? Eu já tinha, apesar de pouca experiência e com certeza com pouco conhecimento, Uhum. mas já tinha alguma história de trajetória ali, né? E você tem uma base que com certeza começou nas finanças, porque você já teve uma trajetória, né, empresarial com a contabilidade, até trabalhando como bancário no mundo das finanças, né? O seu primeiro, vamos dizer assim, grande negócio, né? Primeiro não, né? Mas o seu grande negócio que se tornou público, né? Que passou por uma transação, que foi a Alecard. Vamos falar um pouquinho da história da Alecard, né? Nós temos uma legislação no Brasil que viabiliza, né, negócios de cartão, de benefícios, né? Ticket alimentação. Você construiu um negócio nacional, né? Que não atendia só entes privados, mas entes públicos também, né? Quantos anos durou esse projeto na sua vida, mais ou menos, Alecard? Então, foram 10 anos, 10 anos, uma né, década. da fundação à venda, Uhum, e aconteceu muitas coisas. Lógico que eu vi a oportunidade, e a oportunidade que eu vi é que tem grandes mercados sendo operados até hoje por estrangeiros, e que a gente pode fazer tranquilamente. sim, Carro é outro, seguradora é outra, que é um segmento também que a gente está investindo. Então, isso aí que eu percebi, né? Mas tem assim no percurso alguns crescimentos, né? Eu acho que a pessoa cresce e leva a empresa junto, né? Por exemplo, eu fiz com 40 anos de idade, há 13 anos atrás, eu fiz uma maratona, né? Que é outra afinidade que a gente tem, aí, trilha da prosperidade. Então, assim, o que trouxe de ensinamento a maratona para mim, pessoal? Saber que eu tenho um desafio, uma grande jornada, eu tenho que dividir a energia, porque se eu começar muito rápido, eu não não consigo nem termina? 5 quilômetros. Então, assim, foi um grande aprendizado. Eu acho que foi assim, o que tem esporte a ver com empresa, estratégia, Sim, né? planejamento, treino, né? E lógico que é muito mais saboroso você, né, chegar, finalizar uma maratona do que uma prova de 5 quilômetros, né? Sim, é um Até, desafio pessoal, né? é, Conquista mesmo, né? igual uma vez que eu falei pro João, o João falou assim, mas você nunca vai ganhar porque você fica correndo. Aí eu falei assim, não, o desafio Você tá é, achando que o meu desafio é com os outros? não, é O comigo, desafio é é com... comigo ali. E engraçado, né, que essa minha trilha aí da prosperidade, né, o esporte entrou. Eu acho que o esporte, a pessoa deve trazer as experiências que ela tem em esporte para os negócios, para a vida dela. É muito interessante. Sim, eu trago um pouco disso, né? Como eu sempre tive o esporte fazendo parte da minha vida, mas com certeza uma das atividades que eu gosto de fazer por estar perto da natureza, por estar explorando, inclusive, o estado, né? Eu acho que durante muito tempo morei no Espírito Santo, mas eu não conhecia o Espírito Santo, né? Depois que eu comecei a fazer trilha, eu fui conhecendo outras regiões, né? Caparaó,
Pancas, né? O Mestre Álvaro, que está aqui do lado na Serra, né? Eu fui subir, eu já era adulto, poucos anos atrás, eu tive a primeira oportunidade. Hoje eu vou quase todo mês subir o Mestre Álvaro. E quando você estuda um pouco mais sobre alpinismo, trilha, né? Começa a ler um pouco mais, você percebe, todo mundo achava que você chegar no topo da montanha era o grande conquista, né? Mas se você perguntar para um alpinista chegar lá em cima é uma conquista, ele fala, não, chegar lá embaixo é uma conquista para mim, em vida e saudável. Aí você começa a falar, cara, é verdade, né? Verdade. O topo lá é só a metade do caminho. E na trajetória empreendedora também é essa, né? Você poderia, talvez, 5 anos atrás, se alguém te perguntasse em que momento você está na sua trajetória, algumas pessoas acham que você está no topo, mas na verdade, né, você já estava se preparando para outros topos, outras montanhas ainda mais desafiadoras, né? Outras trajetórias. E da mesma forma que talvez, é, não sei se para o João Flávio fazer uma corrida de 5 ou de 10 quilômetros já é um grande desafio, né? Tem que se começar de algum lugar, né? Você não vai começar subindo o Everest, né? Você também não vai Sim. começar correndo uma maratona. Você precisa de preparo, você precisa de treino, né? Para o empreendedor é a mesma coisa. Você pode empreender várias vezes na sua vida, né? E muito provavelmente a grande parte das pessoas tem sucesso empreendendo mais velhas, porque já tem mais bagagem. Então, empreender, você pode dar uma sorte de empreender novo e dar certo. Mas o caminho mais tradicional é que você vá acumulando bagagem, né? Se preparando para desafios maiores, mas também entender que uma empresa, né, pode ser seu único desafio da sua vida. Como você vendeu o seu negócio, está criando um desafio maior, uma montanha muito mais desafiadora, mas que você hoje se sente preparado para encará-la, né? Hoje você se sente muito mais preparado para encarar um projeto tão grande como uma montadora de carros no território brasileiro, né? Você olhando, por exemplo, a prova de maratona, né? Aí você vai. Eu sempre falo, assim, cara, é muito fácil fazer uma maratona e em 6 meses você consegue fazer uma, né? Eu fui na internet, peguei o Planilha de treino. plano de treino, executei e fiz a maratona. Assim, inacreditável, eu era sedentário, né? Da mesma forma, eu acho assim, tem algumas coisas que se destacam nessa minha jornada. Que eu vou falar assim, uma empresa, nascer no Espírito Santo, você ter atuação nacional, levaria, é, eu acho que levaria mais de 10 anos, né? E foi bem curto. Por exemplo, meu amigo João Yolando, que está aqui presente com a gente aqui no estúdio, da Super Estágio, mas o professor, entram pessoas, e quando você está nesse trajeto, vão entrando pessoas na vida da gente que você vai tendo assim, aprendizado, sei lá, demoraria 10 anos, você aprende ali uma dica, né? Então é importante também estar andando com outros empreendedores, com outras pessoas que já estão, que você já conseguiu chegar até onde elas estão um pouco na frente, é super importante também. Falando um pouco de um período que com certeza foi, tanto pessoalmente, empresarialmente com certeza, é, desafiador, que é você chegar numa conclusão que faz sentido por algum motivo, né? E aí eu acho que cada empreendedor que passa por um momento de vender o seu negócio, você tem vários motivos. Nós que aqui pela Apex fazemos o serviço de assessoria de fusões e aquisições, tem vários tipos de motivos por qual um empresário, né, um empreendedor, né, seja ele um produtor rural, seja ele um empresário de serviços, de indústria, chegue numa conclusão de que faz sentido ele vender um negócio. Alguns estão querendo vender porque não tem mais capacidade de tocar, preferem vender por esse motivo. Tem uns que não está indo bem, e aí entenderam que é um momento de passar para. Tem uns que estão no auge e falam assim: não, beleza, eu estou no auge, então o melhor momento de vender é quando a minha empresa está mais cara. Né? É difícil chegar nessa conclusão, mas alguns empresários percebem isso e falam assim: pô, é um bom momento de eu vender meu negócio, é um bom momento de mercado, vamos assim dizer. Né? Tem outros que pensam em vender porque não tem sucessão, não conseguiram construir sucessão e entendem que a venda cria uma liberdade, né? E também cria para quem comprar uma oportunidade, né? Mas esse momento, essa decisão, é uma decisão difícil para qualquer empreendedor. Eu imagino que para a família também é, porque o empresário emocionalmente passa por uma fase, né? Aquele negócio que você construiu uma década, né? Mas chegou uma oportunidade, você passou por essa transação, né? E eu queria perguntar para você assim, é, você passou por uma experiência de vender um negócio e agora está empreendendo em outro, né? Olha para todos os outros empreendedores brasileiros, empresários de sucesso que estão passando por esse momento aí de vida, de pensar, né? Será que eu estou no lugar certo? Será que faz sentido vender minha empresa? Será que faz sentido tentar uma profissionalização, uma sucessão familiar, né? É, o que que você
o que foi o momento que você falou assim, não, realmente, vou vender e vou partir para a próxima? Foi difícil emocionalmente, empresarialmente tomar essa decisão? Eu tive uma palavra que foi determinante, né? Que empresa é igual filho, você prepara para o mundo. Esse aí foi libertador, tá? Mas o que me move? Desafio. Pô, de repente, a gente atuando no todo o território nacional, esse desafio já ficou pequeno. Cara, aí você fica clamando internamente por um desafio maior e ele bate na sua porta. É interessante isso. E então foi super, super fácil fazer a transição, né? Por essa palavra e que eu já tenho dentro de mim isso, né? Essa busca por desafio. E você, acompanhando de perto, seu pai empreendedor, um negócio de sucesso, mas passando por uma outra fase. Te preocupou? O que meu pai vai fazer daqui para frente? Vai aposentar, não vai aposentar? Vai empreender de novo? Eu esperava pelo menos que ele tirasse uns 30 dias, né? Para depois de vender. Mas a gente que acompanha, mas eu sempre acompanhei de perto o mercado financeiro, né? Acho que um dos meus primeiros projetos de vida, né, na época mais jovem ainda teve a ver com o mercado financeiro. Então, assim, conhecendo um pouco do que era M&A, fusões e aquisições, nem sempre é uma boa notícia, principalmente se tratando de Brasil, né? É, as pessoas podem nem sempre enxergar que uma venda é uma boa notícia, exatamente pelo que você falou, que é, poucos empreendedores optam por vender na alta, né? Quando o negócio está crescendo, está gerando caixa, enfim, boas margens, e vendem só quando já não tem outra opção. E assim, carregando um pouco disso é preocupante, mas quando eu entendi que ele queria seguir um projeto ainda maior, eu entendi que fazia todo sentido, que era algo bem único, né, que dificilmente eu já tinha visto antes. E fiquei, de certa forma, animado, né? Porque, apesar dele sempre trazer projetos que parecem ser bem ousados à primeira vista, é, acho que a pegada do empreendedor é sempre, às vezes, ignorar ruído que vem E focar no e focar projeto. no projeto. Às vezes, no mercado financeiro tem uma visão muito cartesiana, de olhar na vírgula, mas empreendedor ignora às vezes um pouco do ruído e acredita no sonho. Tem que ter um pouco do feeling, né? Um pouco da coragem, porque se empreende, se inova, né? Vindo um pouco de dentro. Você tem que ter fundamento, lógico, né? Todo mundo estuda mercado, mas você tem que ter aquele impulso empreendedor, né? Perfeito. Tem pessoas que são bons empresários, ou seja, bons gestores, pegam uma ideia que é uma ideia tradicional e executa bem. Bacana, esse é um jeito de empreender. E tem pessoas que são mais visionários, né? Projetos mais desafiadores, produtos novos, com tecnologia, né? Mas o que eu queria trazer com essa sua experiência é deixar claro para as pessoas, principalmente para os empreendedores de sucesso, de que se eles acreditam que eles estão, né, no topo da montanha, conseguiram conquistar muitas coisas, não necessariamente esse mesmo projeto precisa ser o seu projeto pro resto da vida, né? Da mesma forma que você pode vender um carro, você pode vender uma empresa. É mais difícil fazer o valuation? É mais difícil chegar num consenso de preço, porque existem diferentes metodologias, né? Mas uma empresa é um negócio, tem faturamento, tem despesa, tem lucro, é possível precificá-la, né? É óbvio que é sempre bom você ter uma assessoria jurídica, né, quando você vai passar por uma transação, né? E acredito que você teve bons advogados que te assessoraram no processo para que você pudesse ter a segurança de que estava tudo bem acertado em termos contratuais, negociais e tudo mais, né? Mas é um processo de negociação. Como qualquer negociação, é estressante, consome, né? Todo empreendedor quer vender sua participação, quer receber mais. Quem está comprando quer pagar menos, né? O processo de vender um negócio, ele vai ter algum momento que ele é desconfortável, né? Via de regra, a grande maioria são, né? Mas faz parte, né? Agora, depois do desfecho, te criou uma liberdade para você empreender em outros projetos, né? E os atuais sócios do negócio continuam tocando, empreendendo em outros projetos também, né? E falando um pouco também de novos projetos, vamos trazer um pouco para a seguradora, para a Zempla. Vamos falar um pouquinho do que é o modelo de negócio da Zempla e o que motivou você a criar esse negócio, a juntar sócios para construir esse projeto. Primeiro que era a dificuldade, né, das seguradoras entenderem a tecnologia que tem um carro elétrico, né?
você consegue controlar o carro, bloquear o carro, você consegue localizar o carro, você consegue. Muda a dinâmica do seguro, né? Você tem até, lógico, né, que é autorizado, você tem até telemetria do carro. Você sabe se o motorista ele tem, impõe velocidades maiores no carro, né? Só tem mais risco, né? A exposição ao risco deve ser medida e precificada, bonificando o condutor, né, dentro das regras, Responsável. responsável, e precificando, né, com mais caro quem oferece risco, né? Então, foi essa dificuldade. E depois também me apaixonei por produtos, né, de vida, né? É, eu sou fã e há muito tempo da Prudential, Sim. né? Que é um seguro para quem quer viver, né? Então, ele te cobre riscos financeiros, né? É um seguro que você resgata no final. Então, serve também para formação de patrimônio. Então, me encanta isso, né? E eu gosto também muito, né? É, que você faz um pouquinho por dia, né? Tem muita gente que fica com ansiedade, né? Fica querendo fazer muita coisa no dia. Você acha que a pessoa tem que focar ali no dia a dia. Faz um pouquinho todo dia. Passou 10 anos, você não acredita o que você fez, né? A quantidade, você economizando R$ 1.000 por mês, em 10 anos você tem um patrimônio assim considerável. Você também não precisa, com 30 anos, fazer a pólice de seguro da sua vida. Você pode fazer uma pólice pequena agora, quando você tiver 40, você faz uma maior, quando você tiver 50, você faz outra, né? As pessoas Vai acompanhando, vai acreditam acompanhando. que seguro você só vai fazer quando você tiver perto de ter riscos, né? Mas na verdade é o É, contrário. O seguro ele é mais barato quanto mais jovem, né? E é um instrumento que aqui no Brasil a gente usa muito pouco, né? Para proteger patrimônio, para é, pensar em sucessão. é. E a Prudential, né, ela veio elitizando isso, né? Então, eles trabalham também para pequenas apólices, né? Mas a gente quer fazer aquela apólice ali de R$ 100.000, de 200, até R$ 500.000, né? Levar essa segurança patrimonial, uma segurança de sucessão, porque é, Para quem o precisa mais, esforço muitas vezes, né? que o esforço é o mesmo para quem tem um único imóvel, né? Quem tem 10 imóveis, né? O custo da sucessão também é proporcional, Sim. né? Então, quer dizer, é uma proteção de sucessão a partir de um imóvel. Então, a gente quer trabalhar com o público que não tem acesso à Prudential, né? Então, a gente vai oferecer isso aí também em escala nacional. Então a Zepla tem como também objetivo atender os 200 milhões de brasileiros, ou grande parte da população brasileira. Grande parte. A gente vai atender ali na faixa ali de 60% a 70% da população tem um perfil para o produto Então é um produto para ter escala mesmo, né? para ter escala, para ter Ter, escala. para ter grandes E, convênios. e, e eu ouvi uma frase, né, que é uma frase de judeu, né, que eu acho que contribuiu muito na minha vida, né? Assim, olha, você não se preocupe quanto você ganha, mas ganhe $1 todo dia. Todo dia você ganha $1. Aí você vê, né, o que é o pouquinho todo dia, o que ele transforma em poucos anos na sua vida. Sim. E você estudou, obviamente você já tem uma experiência grande com o mercado financeiro, com o mercado de benefícios, e principalmente com essa ótica de olhar o trabalhador, seja ele público, seja ele privado, e oferecer pacotes de produtos financeiros, né? Sim. Então você estudou, já conhece, já é um mercado que você é mais confortável de navegar, né? O que que você acredita que tem mais de inovador nas Ampla Seguros aí para trazer para o mercado brasileiro? Essa capacidade de olhar esse nicho, de oferecer isso em massa, qual é a grande inovação que vocês estão trazendo nesse modelo de negócio? É, dentro desses estudos de mercado, né, eu gostei muito do mutualismo, né? Todo mundo contribuindo para a sessão de uma pessoa, né? Eu acho que isso é legal e quando você implementa, né, você leva essa cultura para uma nação, ela fica muito forte. Ao mesmo tempo, ela está se protegendo, né, com esse produto do seguro resgatável. Ao mesmo tempo, a população está se protegendo, fazendo ali um mutualismo, e se der tudo certo, tem um patrimônio para ser resgatado no final. Então, isso aí deixa a população forte. E
Já deu um gatilho aqui, né? Que eu esqueci de falar na pergunta anterior, né? Por exemplo, o Espírito Santo ele tem um ambiente muito favorável para novos negócios e inovadores, Sim. né? Então, assim, na minha época eu tinha um Rogério Salume, que além de vizinho, é um empreendedor fantástico. Tinha, sei Fundou lá, a Wine, né? da Wine, né? O Wilson Calmon, vizinho também, assim, um cara As disruptivo. principais loteadoras do estado, né? Então, assim, cara, assim, os meninos da, do PicPay, né? PicPay. Que não são contemporâneos, mas são do mesmo bairro Fradins, onde que eu nasci ali também, né? Então, se conecta de alguma forma, apesar de ser uma geração anterior, é um ambiente muito propício. E eu falo assim, que é, ouçam mais o que essas pessoas estão falando. Se tiver a oportunidade de sentar, tomar um café, cara, é muito bom. Porque numa conversa, o cara fala uma coisa que transforma a sua vida. Uma coisa. E eu fui bombardeado por isso, né? Por Sim, esse ambiente. Da mesma forma que, que um povo que se sente protegido, um bom seguro, que forma patrimônio através disso, se der tudo certo, né? É, é, vai construir um legado financeiro onde vai criar um ambiente para outros saltos a nível de povo mesmo, né? sim. Que aí você tem um povo poupador, imagina, é o sonho. É o objetivo que a gente busca É, construir. Óbvio que no Brasil poupar é um desafio grande, né, por conta da inflação, dos altos custos, mas à medida que o país vai se desenvolvendo mais, os salários vão aumentando, vai aumentar a capacidade de poupança, né? então é essa grande inovação que a gente tem essa visão com a Zempla, né, cara? Vamos ensinar o nosso povo a se proteger e formar patrimônio. Bacana, excelente. Essa é a nossa inovação, educação. E muitas pessoas não sabem, né? Mas a gente tem, você citou alguns cases importantes, né? Mas quando a gente traz mais para o setor automotivo, né? Nós temos grandes grupos aqui no Espírito Santo. Talvez as pessoas, os brasileiros não saibam, mas a gente tem a Autoglass, né? Que é uma empresa que criou um modelo de negócio inovador, né? Para linha de choque, né? Para diversas peças, tem uma rede, né, nacional e agora na América Latina, né, uma empresa fundada aqui no Espírito Santo por empreendedores capixabas. A gente tem o Grupo Águia Branca, um dos maiores grupos de transportes do Brasil, um dos maiores concessionários Toyota, por exemplo, no Brasil todo. E foram as primeiras pessoas que eu procurei antes de fundar a Lecar, tá? Olha que O legal. Kleber da Autoglass, eu liguei, ele até não concordou muito com a ideia, né? Eu falei assim, não, esse negócio de carro não dá dinheiro, Complicado, né? é meio complicado. Eu falei assim, Kleber, aí eu fui ali trocando ideia com ele. Lógico que ele não deve ser a favor até hoje, né? Mas ele também me deu alguns ensinamentos ali preciosos na Ensinamento minha jornada. importante que você está comentando, e eu posso me associar a essa ideia. Quando nós fundamos a empresa, muito jovens, mas desde cedo, desde o primeiro momento, a gente sempre foi muito corajoso, né? A gente montou um conselho de administração e convidamos grandes empresários para estar do nosso lado, aconselhando jovens com 20 e poucos anos que queriam construir um banco de investimento, né? Mas desde sempre a gente buscou ter perto pessoas que pudessem nos orientar e nos aconselhar para que a gente encurtasse a nossa curva de aprendizado. Tem aprendizados que não tem jeito, você vai passar errando, aprendendo, isso aí certamente, mas você pode cortar caminho e acho que é um recado importante que você está dando, né? Se associa a pessoas que você vê como competentes, que já tenham jornada empreendedora e que estejam dispostas a compartilhar conhecimento, né? E já está na Bíblia mais de 2000 anos, né? É, A sabedoria está na multidão dos conselhos, né? sim, Então você tem que estar aberto para isso, receber conselho, né? sim, Pedir conselho é o que eu mais faço todo dia. sem dúvida. Vamos entrar agora um pouco num assunto mais moderno, né? Curioso. Vamos falar um pouco da Lecar, né? A Lecar que é um projeto que você está desenvolvendo há alguns anos, né? Que tem como objetivo, né, montar a primeira montadora de carros híbridos, eventualmente elétricos, aqui no Brasil, né, uma montadora nacional brasileira, ou pelo menos, é, eventualmente pode ser de capital misto, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu acho que agora, uma pergunta bacana, né? Você passou por uma transação, vendeu um negócio, se capitalizou, você tinha toda a oportunidade do mundo para aposentar, né? Deixar aquilo ali aplicado aqui com a gente na Apex, para ter aquela tranquilidade lá na renda fixa, renda mensal pingando na nossa conta, mas não tem jeito, né? A veia empreendedora,
né? Você viu um projeto, teve uma visão e você entrou de cabeça, né? Você realmente está apostando boa parte do seu patrimônio, do seu tempo, da sua energia, mas ainda muito jovem, né? Com certeza você tem uma trajetória ainda muito longa pela frente. Mas de qualquer maneira, é um exemplo de coragem, né? De uma pessoa que vendeu uma empresa no mercado financeiro, né? E está partindo para construir uma montadora de carros elétricos. Por isso o apelido do Elon Musk. Por isso que você está seguindo uma trajetória semelhante. O Elon É. Musk, para quem não sabe, ele vendeu, né, uma plataforma de pagamentos online, né? PayPal. PayPal. A gente confunde com o PicPay, que é É. capixaba. O PayPal Quase isso. é de um africano, né, que é o Elon Musk, que vendeu o PayPal e logo depois ele viu, falou, cara, tem que ter carro elétrico. Por que não carro elétrico? Né, fundou a Tesla com muito desafio, não foi fácil, né? Não tinha todo o capital necessário para montar, mas depois ele foi se associando ao mercado financeiro, a estruturar funding, fazer o IPO da empresa e tá aí. Acho que foi a montadora que mais vendeu carros do ano passado. Teve o carro mais vendido O carro mais do vendido, né? mundo. O Model S. É. O carro mais vendido do mundo foi da Tesla, né? Ou seja, uma montadora que já está localizada no mundo todo, fazendo inovação, e alguém que não era do setor, alguém que veio. Só que veio com inovação, veio com a cabeça fresca, que talvez as grandes montadoras, algumas delas com certeza já perderam, né? O mercado as atropelou, a tecnologia, né? O mercado chinês. E falando um pouco da Lecar, né? Você está desenvolvendo agora, obviamente, toda uma plataforma de parceiros, fornecedores, né? Eu acredito que quem quer desenvolver carro híbrido elétrico hoje, olha para a China. Conta um pouco para a gente como é que foi essa sua missão China e o que você tem trago de aprendizados dessa relação de lá. A gente tem que ser muito grato, né, ao Elon Musk que criou um novo mercado, né? É muito mais fácil de ser feito um carro elétrico que uma combustão. E os chineses arrancaram na frente, também copiando os carros da Tesla, né? Imagina, se nós aqui no Brasil, eu comprei um Tesla e entreguei para engenharia fazer engenharia reversa, não é copiar, né? O pessoal fala assim, a engenharia vai copiar. Só existe uma Mona Lisa, né? Ninguém consegue copiar de forma tão perfeita, mas é inspirador, é uma coisa muito nova, né? Nova no mundo, imagina que para a gente no Brasil. Então a gente trouxe esse carro e fez engenharia reversa. Então o chinês já faz isso há muitos anos, né? A gente não tem prática de engenharia reversa, né? Pesquisar outros produtos, né? Isso aí, eu estou pouco tempo, né? 3 anos inserido na indústria, mas tem poucas empresas que fazem isso, pesquisar o produto concorrente para trazer novidade, ou não ficar tão para trás, ou partir dali melhorar alguma coisa também, né? Não só o produto concorrente, mas o melhor produto do mundo Melhor produto. nessa categoria, né? É. E então, assim, imagina o que o chinês fez, né? Deve ter copiaram, né? Bem perto ali da perfeição da Tesla, né? E rapidamente, né? Já foi no ano passado, a gente viu que se você quer carro, quem quiser carro hoje tem que estar conectado com a China, e isso aí é um movimento que todo mundo está fazendo, né? Associando com empresas chinesas. E tem uma trajetória, né? Então, como eu tô lá na China, por exemplo, eu vou visitar é, joint ventures de montadoras tradicionais com montadoras chinesas. Por exemplo, há 20 anos, um pouco mais de 20 anos, o governo chinês decretou, ó, a partir de agora, vocês querem vender carro na China, quer participar do carro da China, tem que ter uma montadora local, produzir na China. Eles determinaram isso. Todo E mundo foi para lá. isso. Aí, a segunda regra, quer montadora na China, tem que ter uma joint venture com a empresa local. Então, nesses últimos 20 anos, as empresas chinesas, né, elas foram recebendo essa tecnologia das europeias, das americanas, né? Toda a tecnologia de carro. Mudou a tecnologia para o que eles são especialistas, né? Que é eletrônica, que é elétrica. Então, ficou mais fácil para eles, né? Então, esse salto aí, essa construção, Estão ali do lado de Taiwan, né, que é referência de semicondutores, né? tudo à mão, né? Então, assim, eu até falo, né, que o carro na China não é projeto de CNPJ, é projeto de governo, Sim. né? Lá o Elon Musk é projeto de CNPJ, né?
Ele Sim. superou todos os desafios sozinho. Na China, você tem o apoio do governo, por isso que eles já estão, são maiores produtores, né, de carro do mundo, mas Projeto de Estado, né? Do, até do longo prazo, né? Não só de uma pessoa específica, mas até na China, no caso, né? a China também eu já aprendi, né? Lá é tudo, eles pensam em 20 anos, né? O projeto deles são 20 anos para frente, então fica fácil, não tem também politicamente, né, de 4 em 4 anos, você tem uma prioridade, vamos priorizar aqui o carro nacional, aí troca de governo, aí o cara, vamos fazer ponte, aí para aqui, né? Lá não, é Eles 20 definiram anos, um rumo e não vão troca, perseguindo. não troca de governo. Não significa que não tem problemas, né? A gente viu agora, por exemplo, o case lá da bolha imobiliária, mas eles se ajustam como é um país que cresce, que continua aumentando produtividade, que tem recursos e que tem uma população público consumidor extremamente significativo, né? Eles conseguem superar esses problemas que, obviamente, quem cresce muito tem É. estrias de crescimento, né? É, O ramo imobiliário também, eu sou um grande admirador, próximo, né? Mas o que que acontece na China? Eles têm uma área, então eles constroem 50 prédios de vez. Porque se o custo deles produzirem 20 prédios ou 50 prédios, é o mesmo. Tudo neles é escala. Então já constrói 50 prédios e sempre sobra uma quantidade grande, mas eles ganham na escala. Né? Então, lógico, né? Vai chegar num tempo também que vai dar uma bolha, mas lá é um país que tem uma dimensão diferente da nossa. sim. Daqui a Né? pouco vai ter 2 bilhões de habitantes, né? É um povo que se movimenta muito, né? Que tem poder de consumo forte, né? Esse é ajuste, tá? Mas é uma correção, a bolha eu vejo como natural por isso, que eles pensam em escala, custo de fazer 20 prédios é o mesmo de fazer 50 prédios, já faz 50 de vez, e isso vai ter uma ocupação gradual. E tem um fato que eu li que é recente, aí você pode atestar porque você teve na China recentemente. É verdade, a China sempre teve um problema muito grave de poluição, né, nas megalópolis, nas cidades. Pelo que eu entendi, nos últimos anos, com o advento dos carros elétricos, da infraestrutura que tem para carregar, de energia e tudo mais, parece que essas cidades tiveram uma limpeza, né, no ar significativa porque estão poluindo menos, principalmente por conta dos automóveis. Isso é verdade? É, tem uma outra poluição que a gente não observa, que é a poluição sonora. Sim. Então você não tem nem poluição do ar e nem a sonora. Às vezes, assim, É um silêncio no trânsito, vamos assim dizer. silêncio, que você não. Aquele barulho de fundo que não te incomoda, mas se tirar você percebe que tinha algo ali, então acontece. Então não tem poluição do ar e nem sonoro, que é muito, muito intrigante, né? Você vê uma rua cheia de carro que você não vê tanto barulho assim. E na China, eles têm placas azuis para carros a combustão e híbridos e verde para 100% elétrico, né? Então você já vê assim no trânsito, né, que metade já são carros elétricos e 95% de marcas chinesas e um melhor que o outro, um mais tecnológico que o outro. Loucura lá, o mercado de carro tá Eles têm uma loucura. matriz energética diversa, mas também ao mesmo tempo com alguma base sustentável, outra não, né? Enfim, a gente talvez até tenha uma matriz mais sustentável aí do que a grande maioria dos países do mundo, né? Então o Brasil ele pode largar mais à frente se ele investir mais em energia renovável, né? Mas falando um pouco dessa questão de sustentabilidade, de redução de emissões, né? A gente sabe que cada vez mais o regramento das emissões tem ficado mais apertado, ou seja, os carros têm que vir com tecnologias melhores para poluir menos, para produzir menos CO2, né? E você viu nisso uma janela de oportunidades. Estudou a legislação, olhou para frente e está desenvolvendo todo o projeto já pensando no que a gente tem de matriz aqui no Brasil, os carros flex, gasolina, etanol, né? Mas ao mesmo tempo pensando numa matriz energética que atende talvez muito bem o híbrido, mas eventualmente a gente pode chegar nos elétricos, pode ter uma parcela razoável do share aqui de carros elétricos, quem sabe no futuro no Brasil, né? A gente fala de China assim, mas um percentual de eletrônico, de tecnologia é chinesa, mas isso para todos os carros, não só da Lecar, tá? Eles vêm, mas a gente aqui no Brasil, a gente adotou
o REX, né, que é um Range Extend, que é um motor a combustão acoplado com um gerador de energia, que mantém um pequeno pack de bateria carregado, que alimenta o motor de tração que é 100% elétrico, né? Então, o E carro é tracionado pelo elétrico e eu tenho um motor a combustão que está o tempo todo carregando essa bateria, né? isso. Então, é um carro com tração elétrica, que vai ter um sentimento do carro Mas elétrico, sem que é tomada aquele torque imediato, mas sem a necessidade de de tomada. carregar, porque Isso. o motor a combustão, imagino que é um motor flex, né? Motoflex. Então, e para isso a gente já tem, a gente desenvolveu junto com a VEG e estamos desenvolvendo, tá? É tão novo que não existe ainda. Então, é o sistema que a gente está desenvolvendo com a Rossi, que é o maior fabricante de motor a combustão do Sim, mundo, referência de né? motores, né? E com a VEG, né? Que é Sim. a potência nacional aqui, né? É, que tem toda a Então, capacidade, afinal já é líder de mercado, né, em motores. Temos planta da WEG aqui no norte do Espírito Santo, em Linhares, se não me engano, né? a 20 minutos da nossa fábrica, futura É, fábrica, então já tem alguma estratégia já tem, pensada aí, já quem tem. sabe? E o norte do estado já é um pequeno polo de automóveis. Sim. Mais da linha pesada e ônibus, né? É, tem Marco Polo, E né? tem a Grale, tem. Então, assim, já tem algum movimento ali e a Marco Polo tem 10 anos que já está lá Tá aumentando a sua fábrica, inclusive. aumentando e gerando um grande legado que também viabiliza a nossa instalação aqui no Espírito Santo. Legal. E a última notícia, né, que a gente vai ter aí uma laminação a frio aqui dentro da Celó. Olha que legal. Então, quer Então a dizer, a gente gente vai tem ter o maior insumo do carro, que é o aço, a gente vai ter ele na pó de casa, na porta de casa. Então pronto para usar. torna o Espírito Santo ainda mais competitivo para se montar uma montadora, né? Porque se eu tenho aço, que é a base, se eu tenho portos para fazer a importação dos principais itens, né, que vão compor essa montadora, você, pelo jeito, já está pensando na propulsão e no motor ali na parte, né, propulsora do veículo. Faltam poucas as peças, né, para poder encaixar. Isso, eu acredito até que a gente atraia outras montadoras, porque a gente tem porto ali a 50, 60 quilômetros da planta agora, que é o da Imetame, então a Sim, proximidade com o porto, com o maior insumo, né? E já tem ali um polo automotivo já iniciado há mais de 10 anos atrás, sim. né? Então você vai atrair outras montadoras, com certeza. Nós já estamos nos estados com a melhor qualidade de vida do Brasil, né? Então, tendo mais empresas, tendo mais negócios, mais emprego, de todos os níveis, né? Porque uma Uhum. montadora vai trazer empregos técnicos, né? Operários, administrativos, né? E o valor agregado é muito alto, né? Então a base de cálculo de impostos é uma loucura, né? Sim. Você vê o que só da importação de carro, né? Nos portos aqui, o que gera de arrecadação. Imagina produzir aqui, né? Há poucos dias foi atracado, né, um grande navio de carros chineses no porto de Aracruz, né? No porto, na verdade, que hoje é utilizado por uma indústria de celulose, né? Que é o Portocel, né? E tivemos uma grata notícia de um navio de grande porte, né? Que precisa de um calado mais específico, descendo com mais de 3.500 carros, Acho que 5 foi 5.000 5.500. carros aqui no Espírito Santo, né? Isso é super interessante. Acho que a maior parte dos brasileiros nem sabem, né? Que a grande parte dos carros dessa montadora estão vindo pelo Espírito Santo, Quem sabe né? os navios não saiam também do Espírito Santo com carros, né? Ah, com certeza. Em breve. Só tá, Em breve. só tá chegando. Dado que a gente Em está no breve. Mercosul, imagino que se a gente tiver, né, uma montadora aqui com capacidade de cabotagem, a gente consegue levar esses carros para toda a América, né? E o certo, né? Por exemplo, falando de novo da Marco Polo, né? Que é uma empresa que, na verdade, eu iniciei esse projeto em Caxias do Sul, né? Na casa dela, né? Uhum, E fomos muito bem recebidos lá, apoiados, compartilharam fornecedores, né? E agora a gente volta a ser aqui no Espírito Santo vizinhos, né? sim, Mas eu falo assim, cara, qual o diferencial, por exemplo, da Marco Polo? Ela não faz ônibus para o Brasil, ela faz ônibus para o mundo. Então você não pode ter um produto, um serviço que você não pense nele global, sim. né? Onde que dá a sustentação é você realmente exportar e exportação para o país é muito importante, é dinheiro entrando, né? Então é muito importante. Dentro da estruturação do negócio grandioso como uma montadora, que demanda muito funding, demanda muito recurso financeiro, né? Tanto para a montagem da fábrica, mas depois para desenvolver novos modelos, falando mais de futuro, né?
É difícil, né, um empresário que eventualmente não tem essa expertise de estruturar um funding, né, é, mas existem várias soluções que o mercado financeiro pode ter, né? Uma delas é você buscar um sócio, isso que a gente chama de private equity, né? Você buscar sócios, investidores, parceiros internacionais ou nacionais. Imagino que você está com todas as possibilidades na mesa, conversando com diversos players. Mas como é que você está estruturando todo esse funding para esse grande projeto? Qual que é a sua visão? Quais que são os caminhos que você acha mais prováveis para você conseguir montar essa estrutura de crédito, incentivos, empréstimos, sócios, capital privado? Como é que você está estruturando esse funding no negócio? Então, começa aqui do diferencial fiscal, né, que o Espírito Santo tem, né, que atrai também investidores, né, te deixa com um produto com mais Competitivo. margem, né, competitivo, e, e você vê, por exemplo, né, eu tinha uma noção de fund no Espírito Santo, depois Brasil, aí você vai para a China, aí você senta com um fundo que 25% do PIB de Portugal passa através dele e doidinho para vir para o Brasil. Assim, ao nível de fund, eu acho que não tem limite, Sim, né? Não tem limite. Quando você chega num fundo. Na verdade, a gente está no terceiro fundo da China, né? Um maior que o outro, mais agradável, né? É a proposta. A gente está numa caminhada já de 3 anos, né? Então a gente está sem pressa, escolhendo o parceiro ideal. escolhendo, né? Até que alinhe ali com a cultura, com os princípios, né? E também a gente não quer perder nem controle, nem deixar de ser brasileiro, né? Sim, A gente, igual você falou assim, o capital é misto, ok. Toda empresa de capital aberto, que não é nosso caso ainda, mas assim, que precisa de fundo, tá disponível abrir o capital, né? sim. Mas aí pode ser nacional ou estrangeiro. No nosso caso, eu acho que a gente vai optar pelo estrangeiro pelo volume, né? Eu acredito que sim. A gente sabe que os grandes fundos de pensão, né, fundos de investimento, grandes players com capacidade de investimento, liquidez, estão fora do Brasil, né? Sabemos também toda aquela história que eu escuto desde a época de escola, né? Que o Brasil não é um país muito acessível ou atrativo para investidor estrangeiro, né? Por conta de toda a burocracia, uma legislação que ela não é muito bem preto no branco quando você vai para o judiciário, quando você vai para o sistema recursal, enfim, né? Sabemos esse desafio. Agora, quando tem bons projetos no Brasil, a gente vê que o capital estrangeiro está presente, né? Os grandes projetos de infraestrutura no Brasil, grande parte hoje tem capital estrangeiro, né? Então, quando tem um projeto bacana, com modelo de negócio, um empresário sério por trás, uma equipe competente e um mercado para se explorar, é muito mais fácil. Eu imagino que, não sei se quando você começou esse projeto você pensou, né? Mas ao longo desses últimos anos, a gente teve uma evolução significativa do carro híbrido, do carro elétrico no Brasil e no mundo, né? Tivemos algumas mudanças de referências tributárias no Brasil que hoje viabiliza mais do que nunca montadoras no Brasil para esse tipo de carro. Não é à toa que as chinesas agora estão correndo atrás de nacionalizar a sua montagem e não só exportar carro para o Brasil. Agora você se encontra numa posição de que eu já estou com um projeto adiantado, já tenho todo estudo de mercado, né? Já estou executando e muito provavelmente os grandes fabricantes, principalmente estrangeiros que querem montar fábrica no Brasil, estão querendo fazer contato com você. E China, principalmente, que eles já têm a tese de montadora, né? Quem no mundo tem uma tese de montadora? Elas não são abertas a investidores, a parcerias, aproximações, né? Então são. E a tese é legal, né? Então você tem uma Tesla que hoje vale mais de trilhão de dólares. Você tem várias outras pequenas, né? Tem a VinFast. Inclusive esse fundo, eles perderam que provavelmente a gente fecha na China. Eles perderam a oportunidade de investir na VinFast, que hoje está valendo 90 bilhões de dólares. A VinFast é uma montadora do Vietnã. Então eles falam que a Lecar é a VinFast, né? do, Daqui. do Brasil. Então acabou que você se colocou numa posição, até por conta do aumento da tributação para importação de carros elétricos e híbridos, né? De que hoje é mais do que necessário, né? Montadoras aqui fazendo esse tipo de veículo. Se possível, desenvolvendo tecnologia nacional, principalmente no aspecto
ali da suspensão, né, da parte que sofre com as nossas estradas brasileiras, porque a gente sabe que as estrangeiras também trazem carros para cá que tropicalizados não funcionam tão bem assim, com o tempo esses carros sofrem. Então você já conhece esse mercado aqui, a tecnologia híbrida elétrica é recente, né? Então as montadoras antigas vão ter uma dificuldade de fazer uma transição, as chinesas são mais novas e não são só uma, duas ou três, né? A gente conhece talvez uma, duas ou três aqui no Brasil, mas quando você vai para a China, a gente está falando de dezenas de fabricantes. Dezenas. Talvez ao longo do tempo elas vão se consolidar, vão enxugar, vão ter fusões, vão ter aquisições no mercado chinês, imagino que sim, vai ter algum tipo de consolidação. Mas com certeza aqui você está num momento bacana de trazer bons parceiros, se associar a bons negócios e também trazer esse capital estrangeiro para cá. É uma janela de oportunidade para lecar para o Brasil, assim, é impressionante, porque montadora não é uma plataforma tecnológica, né? Desenvolve muita coisa para um carro que pode ser usado em um hospital, em outros segmentos, né? Então é muito importante a gente ter projetos a partir do Brasil, né? Dominar a tecnologia a partir do Brasil, que Sim, você vai aplicando em outras áreas. sim. E assim, aqui a gente tem uma questão que é o carro flex, que é algo que se que a gente continuar evoluindo na tecnologia, o Brasil tem capacidade de produção de cana-de-açúcar, né? Pode aumentar a sua área plantada. É um combustível renovável que polui muito menos, né? Que, em certo aspecto, hoje, por a gente ser um país que tem vários tipos de motores, né? Se sofre muito. Carro 100% da gasolina importado aqui, quando usa a nossa gasolina, a gente sabe que vai dar problema. É só uma questão de tempo, É, né? outro fato importante do Rex, né, que a gente adotou para o primeiro modelo, ele é a eficiência energética, né? Então a gente fala em 1.000 quilômetros com 30 litros de etanol. Então, além de poluir menos, tem maior autonomia. E isso para início de tecnologia, né? E Sim. tem, por exemplo, o CEO Global da Rossi vem em abril, né, para uma reunião com a gente. Ele vem trazer as novidades de algo que a gente nem lançou ainda. Então, quer dizer, essa tecnologia, daqui a pouco a gente está falando em 2.000, 3.000 quer dizer, 1.000 quilômetros com cada 10 litros de etanol, com cada 5 litros de etanol. Então, assim, usa menos recurso, polui menos e fica mais barato, né? Sim. Que eu acho que é o grande objetivo, né? Também da Lecar, você vê que o nosso carro é de inclusão, né? Eu falo assim, não, mas custa 150 mil, em torno de 150 mil. Mas É o mercado, né, de perto hoje. de 150 mil tá quase tudo, né? Então a gente Uhum. tem já tecnologias já obrigatórias, né? Compulsórias pela lei, e a gente traz um carro híbrido, que o mais perto é sei lá, um carro de 180, 190. Então, assim, a gente também luta por isso, tá? De trazer um carro mais barato para o brasileiro. Para o brasileiro que roda 10, 15 mil quilômetros ano, vamos pegar como exemplo, se ele fizer a conta da economia de combustível diretamente, você tem uma outra economia que ao longo do tempo que vai com certeza ser a redução da necessidade de manutenção, porque um carro híbrido, né, provavelmente ele vai ter um uso de peças e uma preservação maior, né? As pessoas se preocupam muito com bateria, mas a gente já está vendo vários casos, seja da Tesla, seja dos carros chineses que estão rodando aí há mais de 10 anos e com E o, baterias em perfeito estado. e o Lecar resolve, né, essa combinação do elétrico e do híbrido que permite a menor necessidade de bateria, resolve um problema global, né, que é esse drama de lítio, de esgotamento de Descarte. recursos, Uhum. e também na hora de substituir a peça, né, é muito menos bateria, muito menos lítio, recursos minerais que você usa para construir o carro, né? E conta um pouco pra gente. A gente está no Brasil, sabemos que um dos carros mais vendidos aqui. O Brasil é um país agrário, é um país muito produtor, né? E a gente tem, se olha lá na tabela lá de vendas de carros, a gente vê lá Toro, Saveiro, esses carros que tem, né? Estrada, né? Caçamba, Estrada, cabine dupla três estrada, anos né? campeão de venda. Campeão de vendas. Vocês estão também trazendo, fazendo os estudos e preparando para lançar o veículo que vai atender esse público. Como é que está sendo essa ideia? Isso, a gente vai usar a mesma plataforma do Lecar 459, que é o Coupé. Então a gente vai usar a mesma plataforma, a mesma powertrain, né? A tração elétrica, Câmbio. híbrida, e é para uma picape pequena, mas ela tem um design super inovador,
né? A gente trouxe um pouco de linhas de Cybertruck, né? Uhum, Tá bem interessante, legal. isso. E, e uma categoria que não tem muita concorrência, né? Que é a estrada ali, né? Aquele Uhum. carro é um carro de passeio, que é utilitário, que é pequeno, que é barato, que é para todos os usos, né? Urbano, rural, né? Então, e você falou muito importante, né? É um carro preparado para os desafios das nossas estradas. Então vocês estão olhando para nichos que realmente têm volumes de venda Isso. significativos, né? A gente tem um custo maior, você falou de inovação de suspensão, né? Uma suspensão que, que a gente fala que é de competição, né? Que é a duplo A, deixa o carro muito mais estável, muito mais confortável, um pouco mais caro, mas ela é imbatível contra os buracos. Então, assim, E tem que ser, né? é, então, assim, a gente usa uma suspensão de competição no carro. É um pouquinho mais caro, mas no uso é muito Mas sensível, vai né? estar preparado para o trampo, né? Porque Tá preparado. o Brasil é isso, né? É estradas que muitas vezes são irregulares, eventualmente para quem tem um perfil de carro desse vai usar, às vezes em estradas de chão, ou vai usar majoritariamente, É. mas vai. E é um problema dos carros, por exemplo, chineses, né? Eles não têm buraco na pista. Zero buraco na pista. Né? Eu sempre admirei muito os Estados Unidos, a Europa, né? Tem estradas maravilhosas, mas a China é impecável. Não tem nenhuma sinuosidade, nenhum ressalto, é tudo. É E a gente tudo está longe de chegar nessa realidade tá aqui, né? longe. Tá longe. A gente está longe de A chegar nessa realidade. estrada Por lá é enquanto, a gente incrível. tem que ter realmente montadoras que entendam a dinâmica das pistas no Brasil e que se prepare para isso, né? Porque senão essa conta vai ficar para o consumidor. Porque às vezes você está vendo um carro barato, entre aspas, né? Que nenhum carro é barato no Brasil, né? Principalmente por conta da tributação. O brasileiro acha que o carro é caro no Brasil porque as montadoras ganham muito dinheiro, não é essa a É realidade, a verdade. né? A verdade é que a gente tem uma carga tributária de quase metade, ou em alguns casos mais do que a metade do valor do carro, que torna o carro inacessível, né? Para boa parte dos brasileiros. Mas dentro das nossas estradas, você precisa de ter uma suspensão, você precisa ter um sistema de amortecimento, você precisa de ter o resto das peças também, né? Que quanto mais vibração você tem, as coisas desencaixam, né? Por isso que a gente Verdade. fala painel barulhento. Por quê? Você traz um carro da Europa para cá, né? Para rodar nessas Não aguenta estradas, troca, não. dá 3 anos, os painéis dos carros, né? As partes plásticas estão todas desencaixando e estão fazendo barulho, porque elas não foram preparadas para essa vibração que a gente acaba tendo, né? Eu ando em Tesla há quase 3 anos, né? É, é escola de samba. Né? Não aguenta, não. Ele não é preparado para a estrada Não brasileira, é. ele é preparado para o mercado americano. Barulhento, não solta nada, mas assim, barulho É é porque horrível, porque você também não tem. Você tem um silêncio muito grande no carro, né? O ideal é o que consumidor ele não não tem essa tivesse barulho. consciência, né? Acha que carro pode ser igual no mundo todo. Não, é Não completamente pode. diferente. Se muda a matriz do combustível, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um combustível bem diferente da média do mundo, né? Porque aqui a gente tem uma mistura de álcool significativo na nossa gasolina. A gente tem estradas bastante irregulares, que tem vários outros países do mundo, né? Mas na China é diferente, na Europa é diferente, nos Estados Unidos é diferente. Onde são os grandes fabricantes, né? Europa, Estados Unidos e hoje China, né? Então, são realidades distintas. Mas quando você tem a possibilidade de ter uma montadora brasileira que conhece o público brasileiro, que conhece as estradas brasileiras, que conhece a matriz energética brasileira e está trazendo tecnologia de fora, eu acho que aqui a gente tem uma grande oportunidade da Lecar realmente ser uma virada de chave para o mercado brasileiro e ocupar um espaço que já está sendo aberto aparentemente por outras montadoras que estão perdendo tração, estão perdendo tecnologia e não estão mostrando muita capacidade de reação, né? E eu lamento, por exemplo, né, do Brasil, enquanto governo, né, perder essa oportunidade, que estão entrando montadoras novas e não ter nenhum tipo de determinação igual houve na China. Você, olha, vocês têm que explorar o mercado e preparar para a gente ter o nosso mercado. Sim. É Mas uma sob quais oportunidade. condições, né? Isso, pessoal, você tem que, né, desenvolver com o mercado e transferir tecnologia. Então, isso aí seria prioridade. A China Porque foi muito estrategista na sua visão, né? De foi. trazer as montadoras para dentro de casa, mas sobre uma série de condições, aprendeu, evoluiu e agora está empreendendo de forma e está É, ocupando espaço no mundo. pela lógica, né, você pode até pensar assim, eles não vão aceitar transferir tecnologia para uma empresa brasileira. Mas eles fizeram essa proposta e todos aceitaram.
Pois é. Então é difícil, né? A gente, enquanto povo, enquanto governo, não vê essa oportunidade. Eu acredito que o Brasil tem que estar próximo da China, além de ser um grande aliado comercial, porque nós somos exportadores para a China e importadores da China. A China, em alguns aspectos, e quando se fala de motores elétricos, quando se fala de automóveis, é o país para estar perto, né? E como o Brasil não tem uma matriz própria de montadoras brasileiras e tudo mais, se a gente está virando essa chave agora com essa oportunidade da mudança do perfil com os carros híbridos e elétricos, pode ser uma oportunidade de a gente estar próximo da China, fazer negócio com eles, trazer capital chinês e desenvolver aqui na América do Sul, a partir do Brasil, né, carros que conhecem esse território, que atendem bem essa matriz energética, né, mas que invariavelmente tem que estar com parcerias com os chineses, porque hoje eles dominam essa tecnologia. E, mas se o governo ajudasse, né, determinasse que essas empresas deveriam compartilhar a tecnologia para um dia a gente ter o nosso mercado brasileiro de carro, isso aí seria Eu acredito muito que isso com interessante. certeza vai acabar sendo cada vez mais debatido, né? A gente sabe que o nosso legislativo ele é um pouco atrasado enquanto a nossa realidade, né? A gente vai produzindo leis quando as coisas já são muito consenso, já estão quase que urgentes, né? Mas com certeza, com essa mudança da matriz mundial de produção de carros, de tecnologias, do Brasil cada vez se posicionar como um país de sustentabilidade, de matriz energética renovável, eu acho que não tem como a gente fugir do debate de como é que a gente vai fazer para trazer esse tipo de tecnologia para cá, como vai ser a adoção disso aqui em território nacional, com que parceiros a gente quer estar aliado. E eu acredito que os deputados, senadores precisam buscar dentro das suas equipes assessorias nesse sentido, né, de ter consultores que entendem, engenheiros eletricistas, né, a turma que entende ali de matriz energética, entende de carro, porque carro é um sonho do brasileiro, vai continuar sendo, né? Ainda é um país que tem Uhum. uma capacidade, comparado com outras nações, ainda baixa, né, de volume de venda de carros, mas é também porque o brasileiro ainda está aumentando sua renda, é um país em subdesenvolvimento, né? Mas a janela de oportunidade está aí, né? Os senadores que quiserem buscar isso e trazer para dentro das suas equipes pessoas técnicas, consultores para estudar esse mercado e formatar uma legislação brasileira, vai sair à frente, Eu né? vou dar um exemplo, a Embraer. A Embraer, todo, é, por exemplo, eu tenho uma turbina de um caça da Força Aérea Brasileira, que é um projeto da Rolls-Royce com o governo da França, vendeu esses aviões, esses caças para o Brasil, juntamente transferente de tecnologia. E isso foi beneficiando a Embraer, porque isso fica lá na Sim. aeronáutica conectada com a Embraer, e a Embraer virou o que virou, graças a essas compras de aeronaves, né, com transferente de tecnologia. Vamos falar um pouco, então. A gente estava trocando ideias sobre tecnologia brasileira, que é inovadora e que está aí no mundo, né? A gente tem o case que você comentou da Embraer. A Embraer, o brasileiro talvez não tenha essa consciência, mas a Embraer hoje é uma das principais empresas mundiais de jatos executivos. Eu morei nos Estados Unidos na época de faculdade, fui sair de uma cidade no interior do Arkansas, em Fayetteville, fui voar para Nova York na época. Na hora que eu entrei na aeronave, Embraer, né? E eu mesmo, isso estou falando de 10 anos atrás, não tinha essa consciência. Grande parte das aeronaves regionais, essas aeronaves que têm 20, 50, 80 passageiros, a Embraer produz, né? E em alguns mercados, como inclusive nos Estados Unidos, ela é líder dentro de alguns segmentos. Ou seja, não é porque a gente está no Brasil, que é um país que tem dificuldades de tecnologia, de ter acesso, né, às melhores tecnologias do mundo, mas a gente consegue ter competências regionais, né? E nós da Apex a gente acredita muito nisso, que a gente tem nichos de excelência, né? A gente pode ter uma montadora de excelência nacional, contanto que ela seja feita de uma maneira inteligente. Eu acho que lá atrás o Brasil perdeu a oportunidade de ter muita competitividade na produção de carros, porque ele caminhou para uma linha de incentivos excessivos, de botar montadoras em lugares que não eram logisticamente interessantes, né? Foi tentar levar a montadora para onde precisava de desenvolvimento, mas não é essa a lógica, tem que ser onde ela é eficiente. Eficiente tem a ver com cadeia logística, tem a ver com estar próximo do mercado consumidor, né? Existem anomalias, né? Para que eu estou montando uma moto lá em Manaus para descer com ela para São Paulo? Se a gente for olhar pela ótica da logística, isso é custo Brasil, né? Ah, eu tenho um incentivo, mas sinceramente, se o maior mercado consumidor está em São Paulo, as montadoras de motos ou de
computadores, faz sentido logística estar em Manaus? Não. Tributário, sim, a gente sabe por isso que elas estão lá, né? Mas agora a gente tem a oportunidade de redesenhar isso tudo, né? E a Lecar, estando aqui no Sudeste, a gente está na maior região consumidora de carros e a gente consegue desenvolver tecnologia. Então, você acredita que a Lecar é um case, mas pode inspirar outros cases da gente criar esses nichos de excelência aqui no Brasil? Bom, na verdade, eu sou o produto de outros cases que estão dando certo, né? Por exemplo, o motor da Roça é produzido em Curitiba, né? Então, você já que viabiliza o meu projeto. Então, você já veio alguém, instalou uma fábrica lá em Curitiba e está viabilizando. A VEG virou uma potência, está me ajudando. Então, quer dizer, eu estou colhendo esses frutos, né, do Brasil que já está dando De outros certo, né? casos de sucesso que De outros existem casos aqui. de sucesso. E com certeza a gente também vai ser alicerce, apoio, uma conexão que seja, né? Uma transferência de tecnologia que seja para nascer outros negócios, outros mercados. E, e assim, não é uma bandeira que eu milito, né? Mas eu acho que a gente tem várias oportunidades no mercado que a gente já poderia dominar no Brasil, né? Nada contra estrangeiros, mas já vieram, já ensinaram a gente, já mostraram o caminho, né? Tá na hora da gente começar a tomar alguns mercados. Excelente. Tá claro, né, que na sua trilha, na sua trajetória, né, você conquistou algumas coisas, criou novos desafios, agora está escalando uma montanha maior, né? Com certeza um desafio maior que deve estar te inspirando, mas ao mesmo tempo trazendo um frio na barriga. Mas com certeza, né, nós brasileiros, capixabas, né, que acreditamos, né, no setor automotivo, acreditamos na importância do setor automotivo para a nossa independência enquanto país, dá para ver que o projeto está todo encaixado, né? A gente tem parceiros importantes. Ali quando fala do powertrain do carro, você falou da Rossi, a gente tem a WEG, a gente tem aço no Brasil, né? Um dos maiores países produtores aí de minério de ferro e aço, E né? aqui a Lecá na porta de casa, Na porta de casa, do lado do porto, do né? lado do porto. Dentro do Sudeste, pelo menos, né, o foco hoje é construir a montadora aqui em Soretama, no norte do Espírito Santo, uma região que é bastante industrializada. Então parece que está tudo caminhando. E no momento que os chineses estão querendo vir para cá, no momento que os estrangeiros estão olhando para o mercado de montadoras aqui, e você está com um projeto em andamento, eu tenho certeza que você vai conseguir fechar parcerias inteligentes para que esse projeto seja um grande sucesso aí. Torcemos muito por isso. Tenho certeza que essa nova trilha, essa nova jornada aí vai ser de desafios. E daqui a alguns anos a gente retoma esse episódio contando um pouco de como é que está essa trajetória, de como é que estão as primeiras produções, de como é que estão esses primeiros carros. Quero agradecer a participação de vocês. Fazer um episódio dentro do carro? Vamos fazer um episódio dentro do carro. Que Não, com legal. certeza, Legal. daqui a alguns anos a gente. Daqui a alguns anos não, né? 2026 a gente já vai estar lá, né? Acompanhando como é que tá a fábrica, como é que tá a montagem, como é que tá os projetos finais. As pessoas às vezes olham para um protótipo, acham que o protótipo é o resultado final. O protótipo ele é um estudo, né? Estudo, Ele é um perfeito. caminho para você chegar Aprendizado, para aprendizado. você chegar num produto final. Todas as montadoras geralmente escondem muito seus projetos. Você, na verdade, tem trazido publicidade para o teu projeto, né, para mostrar a importância dele, mas também para colocar ele no mundo. Porque se a gente não faz isso, como é que você consegue trazer investidores, fundos estrangeiros, montadoras de outros países para olhar para o teu projeto? Então, Lecar, a gente pensa muito em termos de transparência, né? De apresentar o que a gente está fazendo o mercado, mesmo que o mercado for interpretar como um erro, ou esquisito, ou feio, ou qualquer coisa, porque ninguém consegue ajudar a gente se a gente não mostrar o que está fazendo, é isso aí. né? É a ideia. João Flávio, muito obrigado pela presença. Obrigado, Matheus, por ter participado aqui com você. Desejo sucesso aí ao podcast, ao BRM podcast também. Divulgar o que os empreendedores que estão fazendo o Brasil acontecer, né? Como é que eles trabalham, como é que eles pensam. É quem faz o Brasil dar certo. Flávio, muito obrigado pela participação. E não esqueça, para uma grande jornada tem que ter esporte, conselheiros, amigos, mentores e uma boa dica também é ver que o mercado, que o brasileiro tem que assumir do mercado local, né? Parabéns pela sua trilha até aqui e vamos acompanhar os próximos passos dessa trilha. Acompanhe os nossos próximos episódios aqui do Trilha da Prosperidade, na plataforma do BRM Podcasts. Estivemos com Flávio e João Flávio aqui hoje.
no próximo episódio estaremos com outros empreendedores contando mais um pouco dessa história, dessa trilha de prosperidade. Muito obrigado, até o próximo episódio.